Esse vídeo é para falar sobre o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo, para o canal e para a minha vida pessoal. Mas calma, que eu vou explicar tudo para vocês durante esse vídeo. Para quem acompanhou o canal desde 2025, quando o canal iniciou, sabe que quando eu cheguei aqui na China, eu passei por vários choques culturais e também uma crise existencial muito forte. E por várias vezes eu me perguntei, quem eu sou agora nesse país? Quem eu sou agora depois de ter aberto mão da minha profissão, estar convivendo numa nova língua, numa nova cultura? Mas nasceu desse desconforto, justamente desse desconforto, nasceu o canal Carolices na China. E eu pensei, eu preciso falar isso para quem está acompanhando o canal. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui, porque vocês não imaginam o quanto isso foi importante para essa virada de chave que eu tive aqui na China. E olha que coisa, quando eu iniciei o canal, eu sabia que chegar aos 1000 inscritos seria muito difícil. E ainda mais que eu não sabia nada. Então eu criei uma meta que eu iria chegar a 1000 inscritos em dezembro de 2025. Em dezembro de 2025, o canal já estava com quase 7000 inscritos. Muito mais do que eu imaginei. E lendo cada comentário de vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção a alegria que eu fiquei durante 2025, a força que vocês dão nos comentários. Claro, tem alguns comentários que são maldosos, mas isso é muito menor do que os comentários bons que eu vejo de vocês. Em relação ao canal, também veio a monetização. Para quem não sabe, quem tem mais de 1000 inscritos e 4000 horas de visualização, consegue monetizar o canal. Então, a monetização do canal também foi um marco muito importante, porque não é um valor alto que a gente ganha com a monetização quando a gente está iniciando, mas é um valor do nosso esforço sendo criador de conteúdo. A outra questão também, no caso da minha vida pessoal, né? O trânsito aqui tá doido. Eu consegui conhecer lugares que eu nunca imaginei que eu iria conhecer. A gente foi no Egito, a gente foi na Disney, eu consegui ir na Muralha da China, o meu irmão foi com a gente, então foram muitas realizações de 2025 e muito melhor do que eu imaginei. Mas com certeza um dos marcos mais importantes foi a criação do canal e ter visto que o canal aos poucos está dando certo, tá vindo gente aqui nova. Aliás, sejam bem-vindos a quem é novo aqui. Será que eu vou ser atropelada? Vamos ver. Bah, isso não tem outra palavra a não ser muito obrigada a todos vocês. E essa questão da monetização do canal, ela é muito importante para mim, financeiramente também, porque desde que eu monetizei o canal, a minha meta é bem clara com esse dinheiro da monetização. É pagar a passagem da minha mãe para ela vir aqui para a China. E eu não estou abrindo isso no canal para pedir Pix, coisas assim. Não é essa a intenção, tá? É mais para explicar para vocês, porque é graças a vocês que estão assistindo o vídeo, que se Deus quiser um dia eu vou conseguir realizar isso. Atualmente eu tenho da monetização do canal salvo R$2.000 e a passagem custa em torno de 7.500. Então ainda falta 5.000. Será que eu consigo esse ano com a monetização do canal? Vamos saber, né? Tomara que sim. Mas é uma vontade minha conseguir trazer ela para cá para conhecer a China. Agora deixa eu mostrar para vocês onde é que eu tô. Essa parte aqui não é a área central, tá? Ela é, na verdade, o centro do bairro, é o centrinho do bairro. E olha só que bonito que é, gente. Cheia de prédios. Isso aqui de noite é a coisa mais linda. Eu quero trazer vocês aqui para conhecer de noite. E uma coisa interessante dessa cidade que eu moro em Hangzhou, tá? É que toda a cidade, bem dizer, tem a pista para bicicleta e tem a pista para os carros, tanto desse lado quanto do outro lado também. E um inscrito do canal até me perguntou a respeito das ruas, se tem acessibilidade, né? E geralmente tem, tanto essas marcações aqui, para quem tem deficiência visual,
E às vezes eu vejo cadeirante usando a pista das bicicletas. E claro, eu tô trazendo um dado de Hangzhou. Eu não sei como é que são as outras cidades aqui da China, mas aqui tem bastante acessibilidade. E pelo que eu percebo das obras que eu tô vendo do governo, eles estão visando melhorar cada vez mais. Então não é incomum eu ver idosos andando de cadeira de roda pela parte onde são as bicicletas, né? Então ali na verdade são bicicletas elétricas que andam mais. Mas antigamente vocês sabem que os chineses andavam muito com as bicicletas comuns, né? Inclusive eu vim até aqui de bike, levei uns 7 quilômetros para chegar até aqui. 40 minutos, 7 quilômetros, bastante, né? Mas eu vim aqui nessa região para conversar com vocês e também para eu poder ir na loja da DJI. Eu quero almoçar aqui e eu quero ir numa padaria que tem um pãozinho, pelo menos tinha de vez em quando, pãozinho com coisa mais deliciosa. Então eu vou... Deixa eu só ver onde é que eu vou entrar aqui, porque às vezes eu me perco. Será que é pra cá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu quero ir nessa loja da DJI porque eu quero ver o valor de um drone. E aí eu já vou mostrar pra vocês aqui como que é. Olha que lindo. Gente, isso aqui de noite é a coisa mais linda do mundo. E aí depois eu vou mostrar lá naquele restaurante ali, Me Too. É um restaurante que eu gosto bastante. Por que eu falei pra vocês das mudanças? Porque esse ano muita coisa vai ter que mudar na minha vida. A gente vai continuar na China, tá? Antes de mais nada, a gente continua morando aqui. O contrato do meu marido vai até 2027. Então até metade de 2027 eu estarei aqui. Será que dá pra atravessar aqui? Deixa eu ver. Ok. Deixa eu atravessar aqui. É uma loja de chá. Que lindo isso aqui. Uau, que olha. Lindo. A padaria até tá ali, ó, gente. Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui, ó. Às vezes tem estabelecimento comercial que não deixa a gente gravar. Aí eu vou mostrar pra vocês assim de fora. Mas pensa. Quem? Ah, ela permitiu. Olha isso. My God. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Socorro, Deus. Meu Deus do céu. Chocolima? Chocolate? Ah, esse aqui é chocolate. Ah, xexê. Ah, ela me deu esse aqui, ó. O assunto era uma coisa do vídeo, se tornou padaria, gente. Muito bom. Nossa senhora, eu vou ter que levar isso pro meu marido. Royal Iga. Pedi pra ela esse daqui também, ó. Ai, delícia. Menina me entregou ali a sacolinha e olha só, coisa mais linda isso aqui, gente. Olha isso aqui. Socorro, Deus. E aqui é gostoso, essa padaria aqui é muito boa. Eu estou um pouco perdida nesse shopping aqui. Eu quero procurar essa loja da DJI, mas vamos seguir caminhando enquanto eu vou conversando com vocês. Voltando ao assunto. Lá por novembro, dezembro, eu comecei a fazer uma reflexão sobre os pontos positivos de 2025, os pontos negativos e o que eu quero daqui pra frente. Não só pro canal, mas também em relação à minha vida pessoal mesmo, né? E eu tomei algumas decisões que eu quero compartilhar com vocês, porque algumas delas têm relação com o canal e são processos que eu vou mostrar para vocês ao longo deste ano. E o fechamento do canal em 2026 vai ser eu fazendo um vídeo desse mesmo estilo para falar sobre essas metas. Então foram 4 metas que eu criei para 2026, no caso. Uma dessas metas, como eu falei para vocês, é juntar essa grana para pagar a passagem da minha mãe com o dinheiro da monetização do canal, dos vídeos do canal. Acho que é a meta mais importante que eu tenho para 2026 é essa meta. A outra meta é melhorar tanto o meu nível de chinês quanto o meu nível de inglês. O inglês, como eu falei para vocês, eu aprendi aqui na China quando eu vim morar aqui. Eu não falava inglês como eu falo hoje. E
assistindo séries, vídeos, convivendo com as minhas amigas, eu acabei melhorando muito meu nível de inglês, mas eu ainda não estou fluente. E, inclusive, surgiu uma oportunidade de eu ser tutora de uma menina, mas eu não tenho como, a menina chinesa, mas eu não tenho como, porque eu preciso melhorar meu nível de inglês para poder dar aula para uma criança, né? E até questões profissionais, assim, daqui a pouco eu consigo alguma coisa, não sei, né, em alguma escola, eu preciso ter um inglês melhor. Os chineses acham que o meu inglês é muito bom, inclusive tem alguns chineses que já pensaram que eu era americana, mas eu tenho plena consciência de que não é tudo isso. Então, qual a estratégia que eu estabeleci agora? É ler livros em inglês. Inclusive, eu já comecei a ler livro em inglês, um livro que há um ano eu não estava nem conseguindo entender a primeira página. Hoje eu já estou terminando de ler ele, que é O Pequeno Príncipe, e acho que hoje eu já termino de ler. Hello. A respeito do chinês, o chinês é mais difícil, eu não vou mentir para vocês, o chinês é um desafio para mim, mesmo morando aqui na China. Estou iniciando um curso de chinês, e é exposição à língua, é falar errado, mas olha, é difícil, não vou mentir. E ao longo do ano eu vou vendo outras estratégias, porque só conviver no país não é o suficiente para aprender a língua. A respeito do chinês, eu acho que o inglês, se eu vivesse, se eu morasse num país que fala inglês, seria muito mais fácil de eu falar fluente do que o chinês. Eu já moro aqui faz quase 1 ano e meio e o meu chinês ainda é muito básico. Claro, teve toda a questão de eu precisar aprender o inglês antes, mas mesmo assim, né? Então, estarei iniciando um curso de chinês para melhorar esse nível de chinês. Porque eu confesso para vocês que é ruim morar num país em que tu não consegue fazer amizade com as pessoas nativas da língua. Precisa estar usando um tradutor para tudo. E tem gente, os chineses, que eu gostaria muito de sentar, conversar, saber da vida deles. E é ruim tu tá usando toda hora um tradutor, sabe? Porque nem sempre o tradutor também traduz de uma forma correta. Então, a questão do chinês é algo que eu tá me deixando incomodada não falar a língua, sabe? Cada vez mais isso tá me gerando um desconforto cada vez maior. Então, esse ano é o ano de me movimentar para que isso acabe de vez. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui que eu acho muito legal. Eu estou ali é um shopping. Pra cá é outro shopping. Agora eu vou virar a câmera para vocês verem. Até eu acho que eu vou sair aqui do lado de fora, gente. Olha isso aqui, imagina de noite. Ó, ali o shopping que eu estava dentro. Pra cá, eu não sei se é o mesmo ou se é um outro shopping, inclusive tem um restaurante que eu achei muito bonito aqui. E aí lá, vocês estão vendo que tem uma escada rolante? Aqui embaixo dessa estrada é o subsolo. E aí naquele subsolo tem um mundo. Inclusive eu consigo acessar o metrô do subsolo. Ó, aí depois eu vou voltar lá naquele shopping para almoçar naquele restaurante que eu mostrei para vocês. Eu acho que eu consigo ir na loja da DJI por aqui. Deixa eu ver. Agora eu voltei aqui para dentro do shopping. Então esse ano no canal eu vou continuar mostrando os lugares que eu vou. Aliás, tem muitos lugares ainda que eu quero que vocês vejam, mas eu também vou fazer vídeos, provavelmente vai ser a cada 2 meses, contando para vocês como que tá todos esses processos que eu estou explicando, né? Tanto do aprendizado da língua, inglês, chinês, e também tem a quarta meta desse ano. E a quarta meta desse ano é o emagrecimento, mas não uma questão estética, uma questão de saúde mesmo, porque eu já vou fazer 36 anos, né? Daqui a pouco começam a vir os problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, e eu vou fazer um vídeo sobre esse processo de emagrecimento, porque teve muita coisa que eu precisei adaptar aqui na China para fazer isso. A alimentação chinesa, tem muita massa, muito carboidrato, então muitas coisas eu estou precisando adaptar. E aí vai ser um vídeo onde eu vou contar também, vou falar também sobre os problemas que a China está enfrentando em relação à obesidade. Porque acreditem, nem todos os chineses são magros. Realmente tem muitos chineses magros, mas nem todos são.
E eu acho que vai ser um vídeo legal, porque é onde eu vou falar também o valor da comida, os valores que eu pago por frutas, legumes, verduras. Mas eu preciso falar para vocês uma coisa. Eu já perdi aqui na China quase 12 quilos. E eu ainda preciso perder 10 quilos para sair do sobrepeso. Só que eu quero perder esses 10 quilos até junho. Será que eu consigo? Tomara, né? Agora eu tô chegando ali na loja da DJI, mas a minha amiga não tá aqui. Tem uma menina que eu conheci, que estava trabalhando aqui, mas ela não tá. Vamos ver. Ó, o drone da DJI, quanto que custa aqui? 4.788 yuan, mas o completo com tudo, 7.688. Acho que é o último drone que veio da DJI. Ni hao. Inclusive, eu amo essa marca. Eu uso o microfone e o gimbal da DJI. E o valor é um absurdo, é muito mais barato do que o valor que está no Brasil. Acho que o microfone que eu uso é esse modelo aqui. Eu paguei mais ou menos esse valor. E aí o gimbal que eu estou usando é este gimbal aqui. Muito bom, eu gostei muito. E o valor aqui na China tá 399 yuan. Na verdade, o que eu queria mesmo pro canal é uma câmera, uma dessas aqui, mas o valor dela tá bem altinho ainda pro orçamento do canal. Desde o início do canal eu tenho usado o celular para gravar. Inclusive, quando eu comecei o canal, eu usava o celular que estava quebrado. Aí, então, os primeiros vídeos a tela estava quebrada do celular, mas, né, comecei mesmo assim. Aí, lá por junho, se eu não me engano, meu marido comprou um celular novo para mim. E aí eu comecei a gravar com esse celular novo. Mas, né, é isso, comecei, gente, comecei. Agora eu vou seguir meu rumo para almoçar naquele restaurante lá, porque a comida é mais leve e é uma boa, né, pra mim, pra eu não sair muito da dieta. Mas, ou eu almoço aqui, gente, olha essa comida aqui. Oh, socorro, deixa eu mostrar aqui. Ai, olha essa cara aqui dessa comida, gente. Ai, salmão. Tá meio carinho, viu? Mas olha isso aqui. Que delícia. Olha isso. Gente, uma coisa legal que eu acho dessa cidade aqui que eu moro é que tem flores por tudo que é lugar. E o pessoal não arranca, né? Ó, ali, tudo bem cuidadinho, gente. Olha que coisa mais lindinha isso aqui. Ah, teve alguém que me perguntou se tinha nome das ruas. Tem, viu? Ah, deixa eu mostrar aqui, já vou aproveitar. Inclusive tem até a direção, ó. Em inglês e em chinês. Eu tava pensando, refletindo agora, né, sobre todos esses assuntos que eu tô trazendo nesse vídeo. E foi legal ter trazido vocês aqui, porque essa daqui foi a área que a gente ficou. A primeira vez que a gente chegou aqui em Hangzhou, a gente ficou num hotel, que a escola que meu marido trabalha providenciou para nós, até a gente conseguir esse apartamento que a gente alugou. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu me sentia tão perdida, sem saber nada, gente, aquela língua que eu não sei falar, eu não falava inglês, me sentia perdida. E agora eu tô aqui, tipo, me sentindo em casa, sabe, dando volta, passeando, mostrando pra vocês. Inclusive tem um lugar, eu vou almoçar agora, ó, tô chegando aqui no restaurante que eu mostrei, o Me Too. Eu vou almoçar agora e depois eu quero mostrar uma coisa interessante que eu vi quando eu cheguei aqui. Teve brasileiro que botou os pés nessa área aqui, viu? Teve brasileiro que botou. Vou mostrar pra você por que eu acho isso. Mas bora lá no restaurante. Não é esse restaurante aqui que eu quero vir, mas olha que linda essa entrada aqui, gente. Até com bonsai, ó, coisa mais linda. Sempre quando eu venho nesses restaurantes chineses, eu imagino a minha mãe aqui. Porque quando eu era criança, teve uma época que para ela ter uma renda extra, ela começou a vender lingerie. E aí a gente saía do interior do Rio Grande do Sul, de São Jerônimo, ia para Porto Alegre para ela encher uma sacola de lingerie para revender. E aí a gente andava com aquela sacola branca no centro de Porto Alegre, sabe? E aí quando eu ia com ela, a gente
Quando tinha uma graninha a mais, a gente ia num restaurante chamado Muralha da China. E agora, onde eu estou, morando na China. Cheguei no restaurante. Vamos ver o que eles têm aqui, gente. No cardápio. Ai, já começa pelo pior. Olha isso aqui, socorro, Deus. Oh, e um creme brulee. Creme brulee. Talvez seja esse aqui que eu vou querer, gente. Parece ser bom e é barato, ó. 58 yuan vai dar uns 35 reais, 40 reais, talvez. E olha que lindo que é esse restaurante aqui, gente. Vou falar baixinho pra não atrapalhar os outros, tá? Mas estou aqui num sofazinho. Olha só, dá pra ver aquela parte ali de baixo. Olha que amorzinho que é ali. Ah, xixi. Serviram água também, quente. A água, morna na verdade. Chegou a comida, gente. Ó, porquinho, vegetais. Isso aqui é um arroz purple. Ai, meu Deus. Roxo. Me fugiu a palavra em português. Aqui é arroz roxo. Vamos para a hora da verdade. Uma delícia. Meu Deus. Eu adoro esse restaurante aqui. Eu já venho aqui algumas vezes. Ele é um pouco mais caro que os restaurantes comuns aqui da China, mas tem uma comida muito boa. E é uma comida equilibrada também. Como, né, você sabe, eu tô com minha meta de perder peso, né? Preciso cuidar da alimentação também. Então eu aqui terminei, né, de comer, aí paguei a conta. E aí o rapaz veio aqui me oferecer mais água. Eles estão toda hora, se eles veem o copo vazio, eles vêm aqui e oferecem água, e a água é gratuita. Então assim, né, sede não passa na China. É muito difícil não gostar da China, gente. Vai ter que fazer um esforço muito grande, ainda mais depois que tu conhece a China, sabe? O pessoal costuma ser muito gente boa. Bye bye, xixi. São muito queridos. Que lugar lindo. Bye bye, xixi. Como não gostar, né? Como não gostar? E aqui, como é inverno, aí eles colocam essas proteções aqui na porta, ó, pra que não fique frio dentro do shopping. Mas hoje tá um dia muito bom. Não tá um dia frio. Ó, eu vou entrar nessa rua aqui agora, gente. Chegando no lugar, pessoal. Tô chegando. Olha isso aqui. Já teve brasileiro aqui, né? Vamos combinar. Churras no pão. Só pode ser de brasileiro. Não sei se é comum nos outros estados do Brasil o tal do cachurrasco, que aí fazem um espetinho de carne e aí colocam no pão. No Rio Grande do Sul isso é assim, ó, tava virando, pelo menos, não sei agora, né? Mas tava virando uma febre e pelo jeito algum brasileiro teve negócios aqui, mas tá fechado, não tem mais. Mas já pisaram neste solo de Hangzhou. Isso que não é a região central. E esta foi aqui, ó, minha primeira casa. Esse hotel aqui, gente. Inclusive, esse hotel é conectado com o shopping. Então, eu posso entrar no hotel e entrar no shopping através do hotel. Coisa mais linda. Muito legal esse hotel. Aqui é o restaurante japonês que eu comentei, mas tá fechado. Tá fechado? Acho que tá aberto. Mas eu vou vir aqui um dia trazer vocês. No próximo mês, meu marido vai estar de férias de inverno. E aí a gente vai vir aqui jantar e eu vou aproveitar para gravar um vídeo nessa área aqui de noite, que é linda, toda iluminada. Muito legal. Aliás, foi muito legal ter gravado esse vídeo pro canal para iniciar o ano, fechando ciclos, iniciando um novo ciclo, iniciando uma nova etapa. Bora fazer desse ano, então, o melhor possível e que a gente consiga ter os nossos planos, tanto eu quanto vocês, que a gente consiga ter os nossos planos realizados. Um abração em todos vocês que estão assistindo, que ficaram até agora no vídeo. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!